Das cinzas do desapontamento ao renascer da fé adventista. Episódio 1. O florescer de um desapontamento. No século XIX, durante o segundo grande despertar, um período de fervor religioso nos Estados Unidos marcado por reavivamentos, missões e estudo intenso das profecias, o movimento millerita liderado por William Miller previu a volta de Jesus Cristo por volta de 1843 a 1844. Quando a profecia não se cumpriu em 22 de outubro de 1844, veio o grande desapontamento, uma crise profunda que fragmentou milhares de crentes. De um pequeno remanescente surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma denominação que reinterpretou as profecias e se organizou para levar uma mensagem global. A Igreja emergiu progressivamente após o grande desapontamento de 1844, com os primeiros grupos sabatistas se formando entre 1844 e 1846. A organização formal ocorreu em 21 de maio de 1863, em Battle Creek, Michigan, Estados Unidos, com a adoção do nome Adventista do Sétimo Dia e a criação de uma estrutura denominacional incluindo conferências locais e uma conferência geral para coordenar esforços. Origens e fundação. O grande desapontamento deixou o movimento millerita em ruínas. Muitos abandonaram a fé, outros se dividiram. Um pequeno grupo, os chamados Adventistas do Noivo ou Adventistas da Porta Fechada, recusou novas datas para o advento e reinterpretou 1844 como o início do juízo investigativo no Santuário Celestial, não o retorno literal de Cristo à Terra. Foi nesse contexto de busca por respostas que o sábado entrou. Raquel Oaks Preston, uma batista do Sétimo Dia, introduziu a observância do sábado ao grupo millerita em Washington, New Hampshire, influenciando diretamente Frederick Wheeler, o primeiro pregador millerita a adotar o sábado em 1844, e indiretamente outros via tratados. Thomas Preble escreveu um tratado sobre o sábado em 1845, ajudando a disseminar a ideia. Joseph Bates, ex-capitão marítimo, leu o tratado de Preble e tornou-se o principal defensor e promotor do sabatismo entre os adventistas, publicando um tratado em 1846 e influenciando James e Ellen White. De 1848 a 1850, conferências sabáticas reuniram líderes para estudar a Bíblia coletivamente, unificando crenças sobre o sábado, a segunda vinda e o estado dos mortos. Essas reuniões foram cruciais para superar o caos pós-desapontamento e estabelecer uma base teológica sólida. Líderes principais. William Miller liderou o movimento millerita original, mas não adotou o sabatismo. Raquel Oaks Preston foi a catalisadora inicial do sábado, Frederick Wheeler o primeiro pregador a guardar, Thomas Preble o divulgador via tratado. Joseph Bates tornou-se o grande promotor, ligando o sábado à mensagem do terceiro anjo. James White foi cofundador, editor de periódicos como A Verdade Presente, a Revista do Advento e o Arauto do Sábado, e organizador administrativo. Ellen G. White, profetisa, teve visões que confirmaram e unificaram doutrinas, incluindo o sábado como selo de Deus. Hiram Edson contribuiu para a interpretação do Santuário Celestial. Crozier foi o teórico inicial. Líderes posteriores incluem Uriah Smith, editor e teólogo, e John Andrews, missionário e estudioso das profecias. Episódio 2. Doutrinas, divergências e o caminho para a unidade. Tema: Doutrinas principais. Pré-milenismo, segunda vinda de Cristo antes do milênio de paz. Observância do sábado, introduzido via influência batista do Sétimo Dia, baseado no quarto mandamento, visto como sinal de lealdade a Deus e teste escatológico, com horários de observância debatidos inicialmente mas fixados de pôr do sol a pôr do sol após estudos em 1855. Doutrina do Santuário Celestial, reinterpretando o livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14 como o início do juízo investigativo no céu em 1844, com Cristo ministrando em fases. Imortalidade condicional. A alma é mortal até a ressurreição, com aniquilacionismo para os ímpios em vez de inferno eterno. Salvação pela graça através da fé, com ênfase na santificação, obediência e reforma de saúde, incluindo vegetarianismo e abstinência de substâncias como álcool e tabaco. Crença na Trindade, evoluída ao longo do tempo. Autoridade das Escrituras como infalíveis, estado inconsciente dos mortos, as mensagens dos três anjos do livro do Apocalipse, capítulo 14, ligando o sábado à marca da besta oposta ao domingo,
e orientação profética de Ellen White como complementar à Bíblia, mas não substituta. Os líderes iniciais emergiram do movimento millerita, que atraiu indivíduos de diversas denominações protestantes, batistas, metodistas, presbiterianos e a Christian Connection, antitrinitária e restauracionista. Essa diversidade de origens contribuiu para visões teológicas variadas nos anos formativos pós-Grande Desapontamento de 1844. Doutrina da Trindade e Natureza de Cristo. A maioria dos pioneiros, influenciados por backgrounds antitrinitários, como Joseph Bates e James White da Christian Connection, rejeitava a trindade clássica como absurdo trinitário ou doutrina papista, adotando visões arianas ou semi-arianas, Cristo divino mas subordinado ao Pai, gerado em algum ponto remoto. Líderes como Uriah Smith e J. N. Andrews argumentavam que Cristo era nascido, não criado. J. H. Wagoner enfatizava que a trindade conflitava com o sacrifício de Cristo. Divergências entre trinitários minoritários, como William Miller, e a maioria antitrinitária. A evolução ocorreu gradualmente a partir da década de 1890, com E. J. Wagoner e Ellen White promovendo a divindade plena de Cristo e o Espírito Santo como pessoa, culminando na aceitação trinitária oficial na década de 1930. Imortalidade da alma e estado dos mortos. Influenciados por George Soros, a maioria rejeitava a imortalidade inerente da alma, comum em presbiterianos, adotando o sono da alma e aniquilacionismo. Divergências remanescentes de ex-metodistas foram resolvidas por visões de Ellen White confirmando o condicionalismo. Doutrina da porta fechada. Inicialmente interpretada por James White e Joseph Bates como fechamento da salvação para o mundo, Mateus 25 verso 10, focando evangelismo apenas em ex-milleritas. Iran Edson e O.R.L. Crozier reinterpretaram como evento celestial, abrindo para missões globais. Ellen White apoiou inicialmente a visão restrita, mas via visões de 1849 a 1851 expandiu para incluir pecadores honestos. Críticos como Dudley e M. Canricht acusaram inconsistências. Santificação, lei e justiça pela fé. Divergências entre ênfase na lei, influência batista, Uriah Smith versus graça, influência metodista, E. J. Wagoner e A. T. Jones. Culminou na Conferência de Minneapolis em 1888, onde Wagoner e Jones promoveram justiça pela fé contra legalismo. Ellen White promoveu a mediação confirmando que a lei, incluindo o sábado, era evidência de graça, resolvendo divisões mas levando a dissidências como o panteísmo de Jones e Wagoner. Papel profético de Ellen White, contestado por dissidentes como Dudley e M. Canricht, acusando plágio e contradições, e Albion Ballinger, desafiando visões sobre santuário, refletindo tensões entre sola scriptura batista e profecia carismática metodista. Visões de White resolveram muitas divergências, confirmando o sábado via Raquel Preston Bates, santuário via Edson, mas contribuíram para cismas ao posicioná-la como intérprete final, embora subordinada à Bíblia. No episódio final, vamos explorar o consenso doutrinário pós-1863, a influência global da Igreja, suas ligações com outros movimentos e as controvérsias que marcaram sua história. Episódio 3. Consenso, influência, ligações e controvérsias. Consenso doutrinário após a Conferência Geral de 1863. Após a organização formal em 1863, o consenso doutrinário evoluiu gradualmente através de processos colaborativos que enfatizavam a autoridade bíblica e a unidade coletiva. A Igreja adotou uma abordagem não creedal inicial, declarando a Bíblia como o único credo, para evitar o bloqueio de novas compreensões e promover a verdade presente. Esse consenso foi construído sobre as conferências sabáticas de 1848 a 1850. Pós-1863, doutrinas foram refinadas em sessões da Conferência Geral, comitês e publicações. Exemplos incluem resoluções sobre saúde em 1865, dons espirituais em 1867 e unidade doutrinária em 1871. Processo. Estudos bíblicos coletivos e comitês temáticos, saúde, dons espirituais, leis dominicais. Sessões da Conferência Geral,
votação unânime ou majoritária após oração e debate. Publicações como Review and Herald para feedback. Visões de Ellen White como confirmatórias. Saúde em 1865. Critérios. Autoridade bíblica. Sola Scriptura. Orientação do Espírito Santo. Oração. Harmonia coletiva. Unidade e diversidade, permitindo variação prática aprovada coletivamente. Votação e representação. Considerações práticas. Expansão missionária. Benefícios espirituais. Influência e ligações com outros movimentos. A Igreja cresceu de um remanescente pós-1844 para mais de 20 milhões de membros em mais de 200 países até o início do século XXI, com expansão via missões, educação, milhares de escolas e universidades, saúde, rede de hospitais e clínicas promovendo estilos de vida holísticos e ajuda humanitária, como a ADRA. Influenciou o protestantismo americano ao integrar revivalismo do segundo grande despertar com reformas sociais como temperança, abolicionismo e saúde, fomentando comunidades com maior longevidade e debates teológicos sobre escatologia, milenarismo e imortalidade da alma. Academicamente, equilibrou separatismo inicial com engajamento social posterior. Ligações, raízes no milerismo, sabatismo via batistas do sétimo dia, Preston. Divergiu de adventistas evangélicos e igreja cristã do advento ao incorporar sábado e juízo investigativo, levando a divisões como Movimento de Reforma, 1925, e Davidianos, 1929. Compartilha influências sabatistas com a Igreja de Deus do sétimo dia, rejeitando visões de Ellen White. Influenciou indiretamente testemunhas de Jeová via ramos mileritas não sabatistas. Source. Barbour influenciaram Russell em cronologias e condicionalismo, sem ligação direta com a SD organizados. Conexões com milenarismo britânico, irvingitas e revivalismo americano. Controvérsias. Acusações de plágio. Críticos como Dudley M. Canricht, 1887 a 1919, e Walter Heya, 1982, alegaram cópias extensas em livros como Desejado de Todas as Nações e O Grande Conflito, até 90% de alguns capítulos, sem crédito, de autores como Eder Shein e Hanna. Igreja reconhece empréstimo literário, prática comum no século XIX, mas nega plágio. Relatório Hamik, 1981, concluiu ausência de infração legal. Ellen White admitiu usar fontes para ilustrar visões, explicando em preâmbulos, exemplo, O Grande Conflito, 1911. Usei citações e pensamentos de autores para expressar ideias mostradas a mim. Acusações de criar doutrinas. Críticos alegam invenção, Igreja responde, doutrinas derivadas coletivamente da Bíblia, visões confirmavam. Ellen afirmava, eu não escrevo um artigo expressando meramente minhas próprias ideias. Elas são o que Deus abriu perante mim em visão. Visões como obra das trevas. Críticos ligavam transes à possessão maligna. Mateus 24, 24. Igreja refuta com testes bíblicos. Deuteronômio 18, 20 a 22. 1 João 4, 1. Profecias cumpridas. Terremoto de São Francisco, 1906. Duas guerras mundiais separadas por paz curta. Visão de 1863. Aumento de desastres, doenças, expansão de publicações, 1848. Ponto. Previsão do terremoto de São Francisco, 1906 em 1902 e 1904. Ellen White descreveu visões de cidades como São Francisco e Oakland sendo destruídas por fogo e terremoto, alertando sobre juízos divinos devido à imoralidade. Em abril de 1906, o terremoto e incêndios subsequentes devastaram a cidade, matando milhares e destruindo edifícios à prova de fogo. Historiadores notam que isso ocorreu exatamente como descrito, antes de terremotos serem amplamente previstos na região. Duas guerras mundiais separadas por uma paz curta. Durante a Guerra Civil Americana, 1863, ela previu guerras e mais guerras na Europa, com uma grande guerra seguida de uma paz breve e outra ainda maior. Isso se cumpriu com a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, o Tratado de Versalhes e a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, alinhando-se à escala global e ao intervalo de paz instável. Ataques de 11 de setembro, 2001 em 1901, Ellen descreveu visões de arranha-céus à prova de fogo em Nova York sendo consumidos por fogo como piche e caindo, com bolas de fogo caindo sobre cidades. Embora não datada, historiadores adventistas e alguns analistas neutros ligam isso aos ataques ao World Trade Center,
onde torres colapsaram após incêndios intensos. Críticos veem como interpretação retrospectiva, mas o paralelismo é notável dado o contexto pré-aviões. Aumento de desastres naturais e doenças. Em visões do século XIX, ela previu um aumento global de terremotos, furacões, pestes e doenças causadas por germes cancerígenos, antes da teoria viral do câncer ser aceita em 1910, e insegurança em produtos animais, ecoando preocupações modernas como a doença da vaca louca. Eventos como o tsunami de 2004 e pandemias recentes são vistos por alguns como cumprimento, embora gerais. Expansão do trabalho de publicações. Em 1848, quando o movimento era pequeno e pobre, ela profetizou que publicações adventistas se espalhariam como rios de luz ao redor do mundo. Isso se cumpriu com o crescimento global da Igreja, publicando em centenas de idiomas e alcançando milhões. O que diz a história sobre isso? A história, através de análises acadêmicas, estudos de universidades como Universidade Andrews e historiadores como John Paulin, mostram um quadro misto. Muitas profecias se cumpriram de forma impressionante, sugerindo insight além do natural, mas outras, como a de que alguns vivos em 1856 viriam o retorno de Cristo, não ocorreram, explicadas pela Igreja como condicionais, dependentes de fidelidade coletiva, similar a profecias bíblicas como a de Jonas sobre Nínive. Assim, das cinzas de um desapontamento que quase extinguiu a esperança, emergiu um movimento marcado por tensões, revisões, conflitos internos e também por uma notável capacidade de reorganização teológica e missionária. A história do Adventismo não é a narrativa de uma fé imune a erros, mas o retrato de uma comunidade que se construiu no diálogo entre convicção e dúvida, entre tradição e revisão, entre o peso da profecia e os limites humanos de sua interpretação. Ao olhar para esse percurso, com suas luzes e sombras, somos convidados não apenas a julgar o passado, mas a refletir sobre como crenças se formam, se transformam e continuam moldando milhões de vidas. A pergunta que permanece não é apenas o que a história diz sobre o Adventismo, mas o que ela revela sobre a própria experiência humana de buscar sentido, verdade e esperança diante do tempo, da fé e do silêncio de Deus. Se este conteúdo contribuiu para ampliar sua compreensão sobre a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, convidamos você a curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas e se inscrever no canal. Ao fazer isso, você nos ajuda a levar esse material a mais interessados em analisar os fatos com seriedade, respeito e senso crítico. Nosso objetivo não é impor conclusões, mas oferecer dados, contexto e reflexão para que cada pessoa forme sua própria opinião de maneira consciente e honesta.